Iniciando agora sim, está valendo, certo? Professor Sérgio Rocha, nós viemos aqui hoje falar sobre migrações nessa bela manhã, né? Migrações populacionais ocorrem já há milhares de anos, ocorrem hoje aqui dentro do Brasil, em outras nacionalidades, o mundo inteiro, as pessoas migram, as pessoas procuram por melhores condições de vida, e é isso que nós vamos observar agora, tá certo? Nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Então, aqui, primeira coisa, migrações, né? Nós temos migrações internacionais. Então, nós temos muitas pessoas que se movimentam de um país para o outro e com aquela necessidade de ou procurar melhores condições de vida e a vida dele naquele país ali, né, não estava muito boa, às vezes um grupo pequeno de pessoas, às vezes grandes grupos, certo? Eles podem sair por migrações assim, ou podem até ser pessoas refugiadas, entendeu? Foram para outro país obrigatoriamente porque aconteceu no país dele, no seu país de origem, uma tragédia, né, a questão de uma guerra, uma seca, vulcanismo, alguma coisa nesse sentido, algum tipo de tragédia, né, e aí as pessoas fazem migrações internacionais. Aqui nós temos aqui, né, emigração e imigração. Então nós temos o quê? Emigração, aqui começando com é quando as pessoas vêm, as pessoas estão aqui no Brasil, no caso, e vão para outros países, tá certo? Então ocorreu uma emigração, né? As pessoas estão aqui e nós, isso é fundamental, nós que somos os observadores, certo? Depende de onde o observador está. Então, se nós estamos no Brasil, nós vamos dizer que a pessoa que saiu daqui e foi para um outro país, ela fez uma emigração. Agora, nós estamos no Brasil, nós estamos falando isso, né? Então, se a pessoa veio de outro país para cá, nós vamos dizer que ela fez uma imigração, tá certo? Então, sempre depende do ponto do observador. Nós estando aqui no Brasil, né, nós, por acaso, vamos estudar alguma coisa, algum grupo de pessoas que mudou, por exemplo, lá da África do Sul, né, mudou para a Austrália, por exemplo, um exemplo, né? Então aí o que acontece? Essas pessoas fizeram uma migração, só com M aqui, ó, não estão vindo ou saindo do ponto do observador, que é onde nós estamos aqui no Brasil. Então a palavra seria só migração. No caso, quem é daqui e foi para fora daqui, emigração. Quem veio de outro país para cá, imigração. São conceitos, parecem simples, mas na hora da prova, o aluno não se lembra direito, confunde lá e perde uma questão importante do Enem, por exemplo, por causa de um conceito simples. Agora, nós temos também, no caso aqui destacado, migrações internas. Essas migrações internas aí, nós podemos dizer o seguinte, são migrações dentro do Brasil, tá? Então, dentro do Brasil, as pessoas podem ir do sul do Brasil para o norte, as pessoas podem fazer qualquer tipo de trajeto aqui dentro, desde que seja uma migração, nós vamos chamar de migrações internas. Agora, o que seria o conceito de migração? Quando uma pessoa, um grupo de pessoas, realmente se mudam de onde eles estão para outro lugar, tá? Então, isso aí seria o conceito do que é migração. As pessoas mudaram realmente, né? Não é um passeiozinho rápido e volta lá, assim, alguma coisa assim, não. Migração é quando elas se mudam de onde elas moravam antes para outros lugares, tá certo? Né? Nós temos aqui embaixo nessa mesma página que é transhumância, né? Nós temos outras migrações aqui, a migração pendular, por exemplo, que não se adequa muito bem a esse conceito de mudança, mas nós vamos ver isso um pouco mais tarde. Então nós temos migrações internas. A primeira dela em destaque aqui, certo? Migrações aqui dentro, eu coloquei aqui fuga de cérebros, né? Para te falar a verdade, essa fuga de cérebro que está escrito aqui deveria vir acima dessas internas aqui, porque na verdade migrações chamadas de fuga de cérebro são migrações externas. A pessoa mora aqui no Brasil, estuda nas melhores faculdades e tal, o governo gasta dinheiro para formar essas pessoas, e aí depois acontece o quê? Essa pessoa muda aqui do Brasil, porque ela é muito bem formada, fora do Brasil vai ganhar muito mais dinheiro, então essa pessoa vai daqui para lá e vai ajudar o desenvolvimento de outros países. Você não pode culpá-las tanto porque lá oferece um salário muito maior, e aí, é claro, a pessoa se formou, ela quer ganhar um dinheiro, ela quer desenvolver na sua profissão,
E também porque muitas vezes as pessoas saem do Brasil pelas condições de trabalho fora daqui. É alguém, às vezes, apaixonado por aquela matéria, e aí o que acontece? Essa pessoa, ele se muda daqui porque ele vai encontrar melhores condições de trabalho, de pesquisa sobre aquela matéria em outros países, entendeu? Então, por isso que as pessoas se mudam daqui, né, essa chamada fuga de cérebros. Quando fala cérebros aqui, porque são pessoas muito privilegiadas, pessoas de grande capacidade, né, de decisão, grandes profissionais que se mudam do Brasil depois de terem, na maioria das vezes, se formado em faculdades federais. Ou seja, foi gasto dinheiro para se formar essa pessoa e depois ela muda do Brasil. Né? Não é uma coisa muito justa também para o país, não, tá certo? Então, lembrando aqui, migrações, fuga de cérebros aqui deveria estar acima dessas internas aqui, tá certo? Então, internas são essas aqui de baixo, aqui, tá certo? Então, vamos lá. Migrações interregionais. Aqui no Brasil nós temos migrações interregionais, né, que nós temos migrações onde as pessoas vão de uma região para outra, às vezes, né, em determinadas épocas, assim, em maior quantidade, menor quantidade. Nós podemos citar aí, por exemplo, o caso clássico, né, que é o pessoal da região Nordeste se mudando para a região de São Paulo, ali, né, mais tarde para o próprio Rio de Janeiro, depois para o interior, né, no caso interior do Brasil, indo mais para o lado de Brasília e tal. Então, isso aí seria uma migração interregional. Né? Então, do sul do Brasil também, indo para aquela região da Amazônia, lá em determinado momento, pessoal do centro-oeste aqui recebendo muitos migrantes lá por causa do desenvolvimento das fronteiras agrícolas, a gente ainda vai ver isso aqui, certo? Então, migrações interregionais. Agora nós temos aqui o êxodo rural. O êxodo rural é quando aquela pessoa, o grupo de pessoas se mudam do campo para a cidade. Não se importa, né? Não se importa se é de uma área do campo para uma cidade pequena ou uma cidade grande. Na verdade, ele deixou para trás ali as suas raízes, né, e vai morar numa cidade que é um ritmo de vida totalmente diferente do que ele tinha. Então, muitas pessoas fizeram essa migração aí, porque tem alguns motivos específicos. O primeiro deles é porque na cidade dava-se sempre a impressão que teria mais condições de trabalho. Por que disso? Nas cidades tem muitas indústrias, então, obviamente, deve ter muito trabalho lá. E as pessoas pensavam, aqui no campo, eu estou sendo excluído. Por quê? Porque o campo vai mecanizando, né, mecanizando cada vez mais, e a maioria das vezes eu não tenho condição de trabalhar aqui. Ou porque tem máquina demais e eu, propriamente dito, não consigo operar essas máquinas. Né? Muitas pessoas lá com pouco estudo e tal, que moravam no campo, se veem obrigadas a ir para a cidade porque não conseguem trabalhar com aquelas máquinas complexas, né? Aquelas colheitadeiras gigantescas lá, assim, aquilo para eles é um feito impossível, tá certo? Então, êxodo rural, que no Brasil nós temos muito esse acontecimento, né? Então, tipo, década de 40, 50, o desenvolvimento industrial do Brasil, né? A própria cidade de São Paulo chamando para lá os funcionários, entendeu? No primeiro momento, São Paulo se desenvolve como uma cidade industrial e não tinha gente para trabalhar, então mesmo que fosse analfabeto, né, o pessoal dizia, você aprende, a gente fica aqui perto, mexe as alavancas, não vai ficar lendo manuais, esse tipo de coisa assim, certo? Então, talvez daí surgiu aquela ideia, né, que se alastra até hoje, que brasileiro não lê manuais de nada, tá certo? É mais ou menos por aí. Né? Então, êxodo rural. Agora nós temos migrações pendulares. O que seria isso? Migrações pendulares, né, é aquele tipo de migração que eu disse que não encaixa exatamente na definição do que é migração, porque a definição diz que as pessoas se mudam de um lugar para o outro. Mas só que no caso aí de migrações pendulares, as pessoas vão e voltam para um determinado lugar todos os dias. Tá? Então não é exatamente o que poderia se chamar de migração. Mas como é um problema que existe em vários lugares do mundo, a geografia entra estudando para tentar ajudar. Então nós classificamos migrações pendulares como migrações mesmo, certo? E aí nós, da geografia, começamos a estudar isso. Então, citar exemplos aqui, que são exemplos bastante fáceis. O primeiro exemplo de migração pendular é aquele grupo de pessoas que mora na cidade e vai trabalhar no campo, igual aqui na nossa cidade existe bastante disso. Pessoal mora na cidade e vai no campo, trabalha o dia todo.
e volta para a cidade todos os dias. Então, quando se chama de migração pendular, é aquela ideia de ida e vinda do pêndulo do relógio, assim, todos os dias fica na cidade, dorme, vai para o campo, trabalha e volta para a cidade. Então, isso aí seria como se fosse um pêndulo do relógio, e nós estudamos essa migração por quê? Para melhorar a condição de vida dessas pessoas, né? Viagens mais seguras, horários, tá certo? Questão, por exemplo, de segurança dentro do trabalho, né? Então, a geografia, no caso, né, de forma geral, estuda isso aí para trazer mais conforto para essas populações, para trazer mais segurança para essas populações. Né? Depois que se começou a estudar assim, né, foram aprovadas algumas leis aí de transporte mais seguro para esse pessoal, né, ida e volta e tal, condições de vida melhor para esse trabalhador que ainda é muito necessário. Né? Já repeti, nossa cidade aqui, né, tem bastante desse tipo de trabalhador. Agora é o seguinte, dessas migrações pendulares, nós temos também, né, um exemplo simples que é a migração das pessoas que moram em cidades satélites. Né? Então nós temos, por exemplo, o pessoal que mora, por exemplo, em Taguatinga, lá em Brasília, de manhã o pessoal vai todo lá para o plano piloto, todo entre aspas, né? Uma grande parte vai para o plano piloto para trabalhar. À tarde, todos querem voltar e ao mesmo tempo praticamente, e aí eles começam a fazer aqueles engarrafamentos enormes. Né? E a geografia, estudando isso, apresenta para a cidade algumas soluções. Né? No caso lá de Taguatinga, né, os policiais agora abrem, né, a EPTG, né, Estrada Parque Taguatinga, no mesmo sentido das pistas todas, de manhã indo de Taguatinga para Brasília, né, para o plano piloto no caso, e depois à tarde abrindo todas as pistas, mão e contramão, abrindo todas as pistas de volta para Taguatinga. E aí resolve-se o problema. Agora, quando alguém precisa de fazer nesse momento o trajeto contrário, tem que passar por fora, né, no caso lá pela rodovia estrutural, né, avenida estrutural. Né? No caso, isso aí foi uma ideia, é uma boa ideia, uma transferência, né, uma transferência aí das faixas de pista. Então, é um estudo da geografia para tentar resolver esses problemas aí de migrações pendulares. Né? Então, geralmente acontecendo em cidades satélites. Nós temos no Brasil outras cidades grandes, que são rodeadas, né, ladeadas aí por cidades satélites, então todas têm que tomar lá suas providências para fazer com que essa massa enorme de trabalhadores consiga ir e voltar para suas casas todos os dias. Daí, então, migrações pendulares, né? Essa ida e volta aí, imitando o pêndulo do relógio. Depois nós temos aqui uma outra migração, que é chamada de transumância, né? Essa transumância que é aquela migração onde as pessoas vão numa determinada época do ano, elas vão para outras regiões, sobrevivem lá um determinado período e depois voltam para cá. Mas essa ida para outras regiões, com prazo relativamente determinado, né, ainda assim é considerada uma migração. Né? Então, são questões ambientais, geralmente, que motivam isso aí, tá certo? Então, quando se fala em transumância, né, nós vamos querer levar para o lado da sazonalidade. Né, sazonal, ou seja, tem um período certo, né, onde as pessoas fazem essa mudança, geralmente ligada a estações do ano. Tá? No caso da transumância aqui, nós temos aí um exemplo, o pessoal lá do Nordeste. Agora é o seguinte, períodos, esses períodos aqui, certo? Nesses períodos aqui nós temos 1808, 1850, uma pouca quantidade de pessoas mudando para cá, mas nós já tínhamos essa migração aqui para o Brasil, certo? Por que disso? Nós tínhamos aí uma produção de café que aumentava cada vez mais, os escravos, né, nós tínhamos dificuldades de ter tantos escravos assim para simplesmente fazer essas lavouras acontecerem. Né? Na época da colheita, por exemplo, era gente demais e a gente tinha dificuldade, né, com o total de escravos que tinha aqui no Brasil. Depois nós vamos ter essa migração para cá, depois que foram poucos, né, está escrito que foram poucos, até 1850. Agora, 1850, né, nós já passamos a ter leis que proíbem, né, o Eusébio de Queiroz proíbe, né, desse pessoal trazer escravos para o Brasil, e agora é o seguinte, aumentou a lavoura de café, tem que trazer alguém de fora para poder trabalhar nessas lavouras. Né? Então nós temos o quê? Né, uma quantidade de pessoas aí que vai aumentar, né, a quantidade de imigração que vai aumentar no Brasil.
Então, 1808, 1850, propriedade da terra a estrangeiros, né, era uma ação oficial, abertura dos portos. Então a gente tem a família real, relembrando a história, a família real mudando-se aqui para o Brasil e abre esses portos aí do Brasil para a negociação com outras nacionalidades. Por quê? Porque os portos do Brasil eram fechados, enquanto o Brasil era totalmente colônia de Portugal. Né? Depois nós temos a família real mudando para o Brasil, né, e não ia deixar, no caso, nossos portos aqui fechados. E aí o que acontece? Né, abre-se os portos com a família real morando no Brasil e aí nós começamos a comercializar com outros países. Né? Era uma ideia, né, de que o Brasil vai aumentar o seu comércio, vai ficar diferente e tal, então esse pessoal vai começar a se mudar para cá, para trabalhar nas nossas terras. Aqui nós citamos aqui açorianos, alemães, suíços, esse pessoal realmente começa a se mudar para cá. Agora, outra data aí, 1850, 1870, né, no caso esse período aqui de início, depois até 1930, são as grandes entradas. No caso aqui, né, aí eu já tinha citado aí o café, esse pessoal aí, com a proibição da vinda dos escravos para cá, nós temos então uma grande necessidade de gente para trabalhar nas lavouras, tá certo? Mais tarde, aqueles escravos que eram obrigados a trabalhar na lavoura, mais tarde também são libertos, né? Então o que nós temos? A libertação dos escravos aqui do Brasil, né, 1888, e aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter algumas dessas pessoas, desses ex-escravos aí, que realmente não vão ficar para trabalhar nas lavouras. Né? Eles são homens livres, eles vão tentar outra coisa, e aí o que acontece? Nós precisamos de mais mão de obra para poder cuidar de tantas lavouras assim, tá certo? Então essa questão do café foi importante. Aí eu já falei para vocês a abolição da escravidão, né? Da escravatura aqui no Brasil. Aí depois nós temos imigração espontânea. Né? Muita gente mesmo, por causa de dificuldades em outros países, começam a se mudar aqui para o Brasil. Tá? Então a gente tem essa questão aí que foi importante. Imigração, que primeiro os brasileiros iam em outros países fazer propaganda, tentavam trazer o pessoal para cá, e mais tarde, já sabendo como era o Brasil, já tendo informações melhores, né, fim da escravidão e tal, muitas pessoas realmente tiveram a ideia de se mudar para o Brasil aqui, que são algumas migrações espontâneas. Aqui nós temos áreas compactas de migração, no caso aí essas migrações internacionais, elas ocorreram e chegaram, né, essas populações chegaram aqui no Brasil em áreas bastante específicas. Né, nós podemos citar ali principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, né, esses estrangeiros, né, que a gente vai chamar aqui de estrangeiros europeus, os homens brancos, digamos assim, né, esse pessoal veio, essa migração veio para o Rio de Janeiro e São Paulo. Um pouco mais tarde, começam a ir mais para o sul do Brasil, né, até pela facilidade climática, né, mais ou menos parecido com o que eles tinham na Europa, o pessoal prefere se mudar para o sul do Brasil. Aqui mostrando dois grupos importantes, alemães e italianos, né, então, italianos vieram para cá, já falei, né, já vieram para cá depois de 1850, o pessoal veio para cá para trabalhar nessas lavouras aí, e sempre tinha aquela ideia de que o italiano, morando lá naquela distância toda, pensava, eu vou ou não vou, quando vinha convidado e tal, né? Porque ele dizia o seguinte, ó, se eu sair para uma viagem dessa distância, nesse mundo de meu Deus aí, com certeza eu não volto mais para cá, certo? Mas a Itália, né, oferecia a ele tantos problemas, tantas questões importantes lá, por exemplo, questões políticas lá em aqueles pequenos condados lá, a Itália era toda dividida, e ainda tinha aquela questão, por exemplo, né, da metade da Itália para baixo, sul ali, né, ser um terreno muito ruim para a agricultura, não era uma agricultura de qualidade, né, então pessoas analfabetas, pessoas que às vezes até passavam fome, então isso aí foi uma motivação para esses italianos virem para cá, certo? Aí, quando eles estavam bastante indecisos, tem aquela brincadeira, mas não é brincadeira, é registrado na entrada aqui no Brasil, que as pessoas que foram lá pedir os italianos para virem para cá e tal, para convocar os italianos, eles, assim, o último argumento foi dizer que aqui no Brasil tinha pés de salame, né, o salame dava em árvores e tal, e aí acabou de convencer o pessoal para vir aqui para o Brasil, tá certo? Mas essa história do pé de salame aí é muito contestada, tem gente que diz que não, mas
foi registrado separadamente, quando eles entravam aqui no Brasil, foi registrado lá no Rio de Janeiro essa brincadeira lá que eles foram convencidos com isso, tá certo? É claro que chegando aqui não tinha pé de salame, mas tinha pé de café, imensas quantidades, e aquela terra diferente da Itália, né? Que aqui no Brasil, quando eles entraram pelo interior de São Paulo e viram aquela terra vermelha que tem os cafés e tudo, eles começaram a chamar então a terra rossa, né? Rossa em italiano é vermelho, e o povo brasileiro, né, já com aquela ideia de que quem vem de fora sabe mais, alguma coisa, começou a entender errado, e o interior de São Paulo começou a chamar lá de terra roxa. Na verdade, não é roxa, é rossa, né, que os italianos falavam terra vermelha, né, coisa que os italianos praticamente não conheciam. Aí depois nós tivemos espanhóis e migração japonesa. A migração japonesa foi interessante, eles vieram aqui para o Brasil, né? O pessoal se lembra até do navio, né, o Kassato Maru, e aí esse pessoal veio e ficou em grande parte em São Paulo depois Paraná, né, foram lá um grupo bastante grande de pessoas para o Paraná, e tem um outro grupo menor que foi para o Pará plantar pimenta do reino, certo? Ficaram lá por muito tempo, eu não sei exatamente se eles prosperaram tanto assim, foi um grupo pequeno, mas é uma curiosidade, né, o pessoal chegar aqui no Brasil e viajar uma distância dessa com a ideia de plantar alguma coisa muito específica, tá certo? Então, agora nós temos aqui esse mapa aqui mostrando essas migrações aqui dos portugueses chegando praticamente a todos os cantos aqui no Brasil, no caso, né? Porque eles foram os primeiros e tal, e colonizaram toda a costa brasileira. Depois nós temos outros aqui, né, os alemães, já mais para o sul aqui e tal. Então nós temos essa quantidade de imigração, e esses, no caso, que esses países europeus aqui, tá? Aí fala os eslavos, nessa região aqui e tal, eles migraram aqui para o Brasil, grande quantidade. Só que aqui, esse mapa, ele não traz, né, evidentemente, todos os países, todos os grupos de países, né, que mandaram pessoas aqui para o Brasil. Nós temos migrações aqui no Brasil praticamente do mundo inteiro, né? Hoje em dia é muito mais fácil de fazer essas migrações assim. Para o Brasil não vem mais pessoas em grande quantidade, né? Para o Brasil nós temos algumas migrações específicas, no caso aqui dos nossos vizinhos lá da Venezuela, alguns vieram para cá, ou então pessoas que vêm desses países desenvolvidos para trabalharem aqui no Brasil em grandes empresas, né? As nossas grandes empresas têm essa capacidade, né, de contratar esse pessoal para vir aqui para o Brasil e realmente trabalhar aqui, tá? Então, país globalizado. Aqui está falando interregionais, eu já tinha comentado com vocês aqui, migração, né, entre as regiões, migração chamada de fugas de cérebros, né, migração que foi migração interessante aqui para nós aqui, assim, né, o estudo dela, porque alguns brasileiros de grande capacidade poderiam estar aqui, mas estão fora do país, né? E depois, no caso aqui, êxodo rural, né? O pessoal realmente saindo aqui do Brasil e indo, saindo do campo e indo para as cidades, né? Já falei para vocês lá, década de 40, 50. Agora, os principais fluxos migratórios internos aqui no Brasil, né? Então, nós temos aqui o primeiro fluxo, né? O primeiro fluxo migratório aqui, né? Aqui do Nordeste, no caso. Fluxos migratórios do Nordeste para os grandes centros urbanos do Sudeste, né, mais intensamente década de 50. Depois, número 2, fluxos migratórios do Nordeste para a Amazônia em direção às novas áreas, né? Quando fala assim, do Nordeste para a Amazônia, né, vindo para essa região aqui, né, então nós estamos falando aí de década de 60, o Brasil na época lá da ditadura, fazendo aquela transamazônica, né, o pessoal entrando pelo interior, cortaram a floresta naquela região toda lá, assim, certo? Então, 90 metros de largura de corte da floresta e uma estrada no meio assim, que acabou ficando só mesmo na estrada de chão, né? Não tinha como fazer pontes de concreto, o pessoal fez lá aquele tanto de pontes de madeira e tal, serviu para um propósito que foi bastante pequeno. Hoje em dia ainda existem algumas áreas lá que ainda funcionam, mas ainda são estradas bastante precárias. Depois, fluxo migratório do Nordeste e Sudeste para o Centro-Oeste. Aí estamos falando de 70, né, 60 e 70, construção de Brasília, né, então vindo do Nordeste, Sudeste, construção de Brasília. Quarto aqui, fluxos migratórios dos estados do Sul, além de São Paulo, Minas Gerais, né. Então aqui nós temos expansão, né, esse quarto aqui, expansão de
de colônias agrícolas, o pessoal veio para cá aqui, né, questão de fronteira agrícola, aqui para o Mato Grosso aqui, ó, né, nós temos a expansão bastante grande aí da soja, né, muitas pessoas mudando para lá, tinha um pedacinho de terra minúsculo lá no sul do Brasil e vai para o Mato Grosso, compra aquelas áreas enormes, né, o governo dá uma certa ajuda, o pessoal, e eles começam a desenvolver, o mundo inteiro começa a importar e precisar de soja cada vez mais. Então, os primeiros que foram para lá, né, digamos, eles se deram bem, compraram grandes terras, plantaram imensas quantidades, né, um produto que o mundo inteiro reivindica. Aqui nós temos essa charge aqui, essa brincadeira aqui, né, rápido, querida, chega de sofrer com essa seca, vamos para São Paulo, lá tem muita água e trabalho, né, e aí a aviação do futuro, aqui, esse ônibus, o pessoal realmente está mudando da seca do sertão para a cidade de São Paulo para trabalhar lá nas indústrias, né, indústrias em grande quantidade. Agora, migrações pendulares, nós tínhamos falado sobre elas, eu deixei aqui no PowerPoint, porque é importante depois dar uma olhada aí, certo? Migrações pendulares, movimento diário, né, de massas de população. Depois, migrações de transumância. Aí eu deixei bem grande aqui essa figura aqui, sazonais. Sazonais, ou seja, de acordo com a época do ano, né? Então, migrações sazonais, eles fazem isso aí de acordo com cada época do ano, às vezes mudam do Nordeste, do interior, para a região do litoral, trabalham lá na praia, né, vendendo coisas lá assim na época da seca mais forte, né, e depois eles ficam sabendo que no interior choveu, aí eles voltam para o interior, começam a plantar, a viver ali, que é realmente a sua raiz, é onde é que eles moram, né, normalmente, e depois quando você tem dificuldades no interior, chega na época certa, se mudam para as capitais do Nordeste, né, que são as capitais do Nordeste são no litoral, né, com a exceção de Teresina, então muda para as capitais, começam a trabalhar lá e chega na época certa, sazonalidade, eles se mudam de novo para o interior do Brasil, tá certo? Então, aí a gente marca aqui o fim desse horário, espero que dessa aula, né, espero que o pessoal tenha entendido, prestado atenção e muito obrigado, até a próxima.